vezes, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Quando os irmãos começaram a cantar aqui, Deus de promessa, eu falei para o pastor, essa é a mensagem. Porque nós vamos falar de uma promessa. E por que as pessoas hoje não são mais batizadas com o Espírito Santo, irmãos? Por que as pessoas não recebem mais esta promessa de Deus? Você já parou para meditar nisso? Quando nós falamos de promessa, só pensamos naquilo que é material e que vai ser para nós mesmos. Mas falar de batismo com o Espírito Santo, falar de revestimento de poder, nós estamos falando de algo que Deus enviou e deixou como promessa para a sua igreja, para que a igreja sirva ao próximo. Amém? Então este é o tema. E é por isso que eu li os 4 versículos do cumprimento da promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos o cumprimento da promessa. E lá nos versículos 14 a 18, nós temos Pedro falando acerca da promessa. Porque a promessa havia se cumprido. Então, nesta noite, você que entrou aqui neste lugar, você que veio para este culto, para celebrar o Senhor, e você ainda não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te batizar. Mas eu preciso explicar para você o que é isso. Porque quando eu olho para esta promessa e olhamos para a vida da igreja primitiva, nós podemos afirmar que os discípulos da igreja primitiva jamais seriam os instrumentos que eles foram, jamais eles fariam o que eles fizeram, se eles não fossem revestidos de poder, pastor. Jamais Pedro e João, quando estavam indo para o templo, na hora nona, na hora da oração, 3 horas da tarde, olha que coisa linda, irmão, 3 horas da tarde, o que você está fazendo? Os discípulos tinham a hora de oração, e eles iam para a igreja para orar. Hoje o crente só quer vir para a igreja se for algum movimento, tem que ter alguma coisa, tem que ter um cantor famoso, um pregador famoso, tem que ter alguma coisa que motive ele a estar na igreja. Lá os discípulos não, era a hora agendada, a hora da oração, e jamais aquele milagre aconteceria se eles não tivessem revestido de poder. E naquele dia o que Pedro disse para aquele paralítico? Disse assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E é esta igreja que o Senhor espera que sejamos. Agora, como ser esta igreja se nós não buscarmos receber a promessa, receber o revestimento de poder? Porque é o tema que os irmãos escolheram aqui: revestidos de poder para pregar o Evangelho. Hoje nós vivemos uma situação no Brasil que não necessariamente você precisa estar revestido de poder, porque não tem perseguição, pastor. Está começando as coisinhas por aí, mas isso não é nada, gente. E necessário é a igreja tomar um sacode mesmo, porque quando a peneira passar, quando vier a peneira da provação, só vai ficar os fiéis, só vai ficar os fiéis revestidos de poder, porque foi assim na vida dos apóstolos. Por que aqueles homens suportaram as aflições? Por que aqueles homens foram fiéis até a morte, não negando o Senhor? Que coisa linda a morte de Estevão. Já leu lá na história de Estevão, o primeiro mártir da palavra de Deus, o primeiro mártir por pregar o Evangelho, lá para a igreja primitiva. A palavra do Senhor vai dizer que ele de joelhos estava, as pedras caindo sobre
foi ele, mas ele olhando para o céu e vendo o céu aberto e Jesus que estava de pé. Só o revestimento de poder nos capacitará a ser esse tipo de crente. Porque se nós não estivermos revestidos de poder, seremos os crentes que temos visto nos dias atuais. Por causa da fofoca com o seu nome dentro da igreja, ele já não vem mais para a igreja. Não, é muita fofoca, é muito disse-me-disse. E no dia que tiver exigido de você a fé em Cristo, e se você não negar Cristo, se você não negar e não aceitar o que eles estão impondo, tu vai perder a tua vida. Quando mataram teus filhos porque você não nega Jesus, quem vos dará condições para isso, irmãos? Não é pastor, não é ministério, não é salário, não é canudo de faculdade, não é canudo de seminário. Quem vos dará capacidade para tal é estar revestido de poder. Poderá vir o que vier, mas o Senhor, através do revestimento de poder desta promessa, vos capacitará. Tem crente que tem medo de entrar numa comunidade. Não, é muito bravo, não posso ir. Eu pastoreei uma igreja do nosso ministério dentro de Plantares. Pastoreei lá por cerca de quase 10 anos, mas vivi lá por mais de 20 anos. Eu tinha pastores amigos que não iriam me visitar e me chamavam de maluco, porque eu era militar e estava no meio dos bandidos. Eu disse assim: varão, é Deus que me colocou. Se Deus me colocou, Ele vai me guardar. E Ele guardou, irmão. Fiquei lá como pastor por quase 10 anos. Nunca pegou um tiro no meu carro. Nunca aconteceu nada com a minha família. A gente entrava embaixo de tiroteio e saía embaixo de tiroteio, mas nunca aconteceu nada conosco. Mas por que nós entrávamos lá? Porque o Espírito Santo de Deus nos dava a coragem e a capacidade de estar ali para pregar o Evangelho. E qual é o resultado? Jovens que estavam com armas na mão, trocando a arma pela Bíblia, estavam na boca de fumo, fazendo e servindo ao diabo, e agora largou aquilo tudo e está na igreja, servindo ao Senhor, obreiro da casa de Deus, porque só o Espírito nos capacitará a fazer isto. Pelos olhos humanos nós não estaríamos. Então você precisa entender que esta promessa é para você. Aí sobre esta promessa, você vai decorrer em toda a Bíblia e você vai encontrar diversas expressões que o Senhor vai apresentar falando desta promessa. A primeira delas é batismo com o Espírito Santo. Nós lemos aqui, Atos capítulo 1, versículo 5, o Senhor vai dizer que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E quando nós falamos de batismo e olhamos para esta palavra chamada batismo, uma palavra que vem da raiz grega e diz para nós que batismo é mergulhar, é imergir. Então isso é batismo. Então se batismo é imergir, mergulhar, então é viver em abundância no Espírito Santo de Deus. Então nesta noite o Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. Ele não quer que você tenha, como ela diz, a profecia e a palavra, a profecia de Ezequiel. Ele não quer que você viva apenas com as águas pelos tornozelos. Ele não quer que você fique com as águas apenas pelos seus lombos. Ele quer que você mergulhe, tire o pé do chão e se lança no Espírito e deixe o Espírito de Deus conduzir a tua vida. A segunda expressão é virtude
lemos aqui, foi a leitura oficial. O Senhor fala nesse versículo e ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então esse termo virtude vem também de uma raiz grega que quer dizer dunamis, e dunamis quer dizer dinamite ou dínamo. Quando falamos de dinamite, falamos de algo que é poderoso. Irmão, não existe uma edificação que ela fique de pé depois que ela seja dinamitada. Ela pode ter sido projetada pelo maior homem que tenha o conhecimento da engenharia na terra, mas depois que ela for dinamitada, quando aquele dinamite for explodido, aquela casa, aquele prédio, aquela edificação vai vir ao chão. E sabe o que isso traz para nós? Como revestimento de poder, autoridade e poder para fazer a obra de Deus. Aonde você chegar, Satanás baterá em retirada, porque há um crente revestido do poder e da glória do Senhor. A terceira expressão é ser cheio do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando nós falamos ser cheio do Espírito, nós temos uma vantagem sobre os nossos irmãos no Antigo Testamento, porque o Espírito lá era dado por medida. Eles não recebiam na sua plenitude, recebia por um período de tempo. Só os sacerdotes, só os reis e os profetas eram aqueles que gozavam desse privilégio de ter o Espírito Santo, irmãos. E olha o privilégio que nós temos hoje. Olha o que o Senhor está colocando para nós hoje. O desejo do Senhor não é que você tenha hoje como era no Antigo Testamento, não. Hoje o desejo do Senhor é encher por completo a sua alma, o seu espírito, todo o seu ser, do seu Espírito Santo. Então nós temos hoje este privilégio, porque lá eles não tinham. Então hoje você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser cheio, você pode estar até o tutano cheio do Espírito. E esta promessa é porque Deus tem propósito. Deus nunca dá uma promessa para alguém se não tenha propósito com aquilo que Ele está dando. Então Deus tem propósito em batizar você com o Espírito Santo. Você que já é batizado com o Espírito Santo, o Senhor nesta noite está falando com você. Ele não te batizou apenas para que você bata no peito e diga: eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo línguas bonitas. Não, o Senhor não te batizou para isto. O Senhor te batizou para que você pregue o Evangelho, leve a palavra. Então há propósito de Deus por causa desta promessa sobre a vida da sua igreja. Então há uma diferença muito grande. Enquanto o batismo nas águas é um batismo para arrependimento, nós temos isso em Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando o profeta João Batista vai falar, eu vos batizo com água, mas é para arrependimento, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, eu tenho uma notícia boa para você que não é batizado com o Espírito Santo. O batizador está aqui. O batizador está aqui. Aleluia. E você pode receber nesta noite esta promessa sobre a tua vida. Agora o batismo com o Espírito Santo, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, isto é uma experiência subsequente à salvação. Então quando você aceitou Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. E Ele começou a arrumar a tua casa, Ele começou a arrumar a tua vida, Ele começou a te santificar, porque batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com santificação. Santificação faz parte da tua vida, em que o Espírito Santo de Deus vai operar e vai fazer até Jesus nos tirar desta terra. Ele vai nos santificando, entrou para os caminhos do Senhor.
bebia, não bebe mais, roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais. O Senhor começa a limpar, se prostituía, não se prostitui mais, e o Espírito Santo vai limpando. Agora o revestimento de poder, Deus dá esta experiência após a sua salvação. Então entenda isso nesta noite. Se você já aceitou Jesus como Salvador e você é servo de Deus, esta promessa é para você. E Jesus está aqui nesta noite e Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Então Ele dá esta promessa com propósito. Então, primeiro propósito, por que o Senhor quer batizar você hoje com o Espírito Santo? Ou porque o Senhor já te batizou com o Espírito Santo? Primeiro, para capacitar você como crente a testificar de Jesus. Porque falar de Jesus não é para qualquer um. Para falar de Jesus, tem que conhecer Jesus, tem que ter intimidade com Jesus, tem que sentir a mudança que Jesus fez na sua vida para falar para alguém. Então o primeiro propósito é esse: capacitar você a testificar do Senhor. E o tema está neste contexto, para que você pregue o Evangelho. O segundo propósito é oferecer a você como crente condições melhor para glorificar a Deus. Porque virá momentos na nossa vida que nós não teremos ninguém ao nosso lado. Vai sumir todo mundo, irmãos. Não tem pastor, não tem irmã de oração, não tem ninguém. Vai sumir todo mundo. Mas eu te digo nessa noite, enquanto os homens não estarão do teu lado, o Espírito de Deus está contigo. Assim Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele não vos deixará órfão. Ele enviará o Consolador, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está lá, vai capacitar você a glorificar a Deus. Porque tem gente que só dá glória quando está tudo bem. Está tudo bem, maravilha. Agora quando começa a prova apertar, e é por isso que o Senhor tem propósito, tem desejo. O propósito do Senhor é este, porque a igreja do Senhor precisa estar cheia do Espírito Santo. Terceiro propósito, ajudar a você como crente a entender melhor o plano de Deus e assimilar melhor as verdades da Bíblia. Quantas pessoas que estão deixando se levar. Lembra da parábola da semente? A parábola da semente, ela vai sendo lançada e ali ela vai caindo em vários terrenos. E um terreno que não for boa terra não vai produzir. Pode até dar alguma coisa, mas o fato daquele terreno ser pedregoso, não tem raiz. Diga a palavra. E quantas pessoas ouviram a palavra, entraram, mas ficaram com o terreno pedregoso. A raiz não foi lá embaixo, não houve raiz, o diabo veio, secou tudo e ele foi embora. Então você precisa viver esta experiência hoje, ser cheio do Espírito Santo, para assimilar melhor as verdades da palavra e não deixar o inimigo levar aquilo que Deus semeia na tua vida. O quarto propósito, capacitar você como crente. Capacitar você como crente para momentos especiais de aflição e sofrimento, irmãos. Apóstolo Paulo estava na cadeia, mas apóstolo Paulo era um crente cheio do Espírito Santo. Ele era batizado com o Espírito Santo, mas ele estava na cadeia reclamando. Há um episódio em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que tem um versículo muito famoso que todos nós conhecemos, que é o versículo 31, quando ele diz para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas como falou uma palavra dessa? Depois de estar todo chicoteado, mas estava embaixo da glória de Deus.
foi preso, foi jogado na prisão. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se você ainda não leu, e você vai ver esta história. A palavra do Senhor vai dizer que os homens murmuraram, blasfemaram, arrumaram motivos para que eles fossem presos, porque estava pregando o Evangelho, e eles foram lançados na prisão. Paulo e Silas estavam lá, tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar contra Deus, mas Paulo e Silas eram crentes batizados com o Espírito Santo, cheios da glória do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles começaram a cantar, eles começaram a adorar, eles começaram a orar, os alicerces se abalou, as prisões foram abertas, a glória de Deus se manifestou na cadeia, porque havia 2 crentes batizados com o Espírito Santo. Agora imagine uma igreja aqui em Cosmorama batizada com o Espírito Santo. O que é que Deus não vai fazer neste lugar? Aleluia. Então Deus te dá a promessa com propósito, mas esta promessa que nós lemos aqui, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ela não ficou lá, irmãos. Ela não ficou lá. Por quê? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo de número 2, versículo de número 39. Vamos ler todos juntos, porque esta promessa ela não ficou lá, ela atravessou. Nós lemos aqui Pedro citando a profecia, citando o profeta, e agora ele vai dizer para nós. Vamos ler todos juntos. Se você não achou na Bíblia, olhe no telão. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e também quando Deus nosso Senhor chama. Aleluia. Aleluia. Aqui nós temos a atualidade desta promessa. Para os judeus, eles se achavam detentores de todas as promessas. Tudo era para eles, porque eles eram o povo que Deus escolheu. Mas nesta promessa do batismo com o Espírito Santo, Pedro vai trazer para nós e vai dizer: olha, esta promessa não é apenas para mim e os meus colegas apóstolos. E aí ele começa a dizer, ele vai dizer assim: olha, vos diz respeito a vós. Aleluia. Vos diz respeito a vós. E aí ele está se referindo ao momento da chegada do Espírito Santo, porque a efusão do Espírito naquele dia foi um poder tão grandioso que todos que estavam em volta foram atraídos pelaquele fenômeno. Você quer ver esta igreja repleta de pessoas, entupida de gente? Não precisa fazer show gospel, não precisa trazer os subterfúgios que estamos vendo aí, não precisamos colocar aqui um samba gospel, um pagode gospel, não precisamos desta baboseira, irmãos. O que a igreja precisa é do poder de Deus, porque é o poder de Deus que atrai as pessoas para o Senhor. Então ele se refere aqui àqueles que estavam no momento. Então ele diz aqui, a primeira expressão diz respeito a vós. Ele agora está explicando por quê? Porque todos que estavam em volta estavam achando que o povo estava embriagado, que o povo estava fora de si, mas ele estava explicando que a promessa do Pai estava se cumprindo naquele dia. E aí ele não termina por aí, ele vai dizer assim, ó: diz respeito a vós, aos presentes no momento, diz respeito a vossos filhos. Quando nós falamos vossos filhos, irmãos, nós temos que meditar como que essa promessa poderia chegar até nós. Nas outras gerações,
dispensações que Deus tratou com o homem, tudo vinha de uma forma hereditária. Lá no Antigo Testamento, o camarada era sacerdote, porque ele vinha da linhagem dos sacerdotes, era hereditário. E agora, como que receberíamos esta promessa? Como é que os filhos daqueles que se converteriam, que viriam para Cristo, receberiam esta promessa? Então o Senhor vai mostrar aqui para nós que não é mais como as dispensações que passaram, porque as dispensações que passaram vinham de uma forma hereditária. E agora? Agora é uma experiência pessoal com Jesus. Eu tenho a minha esposa tem a dela, minha filha também. Não tem como eu ser batizado com o Espírito Santo pela minha filha, não. Ela tem que buscar e receber a promessa do Pai. Então é uma experiência pessoal. E Deus te trouxe aqui nesta noite para receber esta promessa. E lá para os judeus, eles pensavam que a promessa só dizia respeito a eles, que a promessa era para eles, até baseado no que o Senhor falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eles pensavam que era tudo com ele. Mas aí o Senhor vai mostrar para nós que dentro da visão de Deus, ele via dois povos: ele via os judeus e ele via os gentios. Se você não era judeu, você era gentil. E agora o Senhor, com essa colocação dos filhos, daqueles que viriam, daqueles que aceitariam, agora o Senhor fará da descendência, tanto de judeus como de gentios, aqueles que chegarem, aqueles que foram filhos, receberão a promessa. Para receber a promessa tem que ser filho, seja filho gentil ou seja filho judeu. E como é que você torna-se filho? Quando você aceitou Jesus. Aleluia. Você é filho. A promessa é para você. Jesus quer te revestir de poder nesta noite. A promessa é para você. E aí depois ele vai dizer para todos que estão longe, para todos que viriam, para todos que estariam. E depois ele vai dizer: a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E aí a promessa chegou até nós hoje. Chegou até nós hoje. E hoje nós estamos aqui embaixo deste tema, revestido de poder para pregar o Evangelho. Esta promessa é para você que é filho. Se não for filho, não tem como receber. E qual é o sinal que vai demonstrar, que vai mostrar que você é batizado com o Espírito Santo? Se falar em línguas estranhas. Há muitas teologias por aí combatendo isso, mas eu fico com a Bíblia, porque uma das regras da interpretação da Bíblia é a que eu amo e não abro mão dela, é que ela interpreta-se a si mesmo. E todos os fenômenos dos batismos com o Espírito Santo foram vistos sobre eles as línguas estranhas. Pedro chega na casa de Cornélio, e quando ele chega na casa de Cornélio, ele prega sobre a promessa, o que eu estou fazendo aqui nesta noite, falando da promessa do Pai, em batizar com o Espírito Santo, em revestir de poder. E a palavra vai dizer que, havendo pregado a palavra, o Espírito veio sobre eles, e eles falaram línguas estranhas. Paulo, quando estava lá cego, Ananias chegou lá, e quando pôs as mãos e orou sobre ele, a palavra do Senhor vai dizer que ele é batizado com o Espírito Santo, usando a expressão, e ele foi cheio do Espírito. E lá na frente, em Coríntios, ele vai dizer: eu que falo mais língua do que vós. Então Paulo falava línguas estranhas.
Então, se você ainda não fala línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. E eu preciso finalizar aqui, para a gente me fazer essa pergunta nesta noite, e terminamos aqui. Porque Deus tem um propósito, e também é uma condição para quem deseja receber. Para você que deseja receber, que quer receber, quais são as condições? Primeiro, você precisa crer. Quantos que estão aqui, que não são batizados com o Espírito Santo, que creem nesta promessa? Levante a mão. Então Jesus quer te batizar hoje. Você está dentro da condição. Você que ainda não fala línguas estranhas, é preciso pedir. Se você não pedir, nós vamos pedir hoje. É preciso orar. É preciso obedecer. É preciso ter sede de ser batizado com o Espírito Santo, porque Ele há de capacitar você para fazer a obra de Deus com intrepidez, com autoridade. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo? Era aquele que negava Jesus. Era aquele que disse que nem Jesus conhecia. Mas quando disseram para ele, lá no Pentecoste, que estava todo mundo embriagado, que estava todo mundo doidão, que estava todo mundo fora de si, a palavra do Senhor vai dizer que agora Pedro, batizado com o Espírito Santo, recebe essa aí. É para você que ainda não recebeu a promessa, que já recebeu. Deus fará isso na tua vida, através do revestimento de poder. Pedro, agora revestido de poder, se levanta, toma a palavra e diz assim: ei, não tem ninguém aqui embriagado. É o que o profeta profetizou, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E começou a pregar, e começou a falar, e quando Pedro terminou, Linda, meu o que Deus. aconteceu, irmão? Oh, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Meus irmãos, me fala qual é o grande pregador do atual século que nós estamos, que após uma mensagem dele, 3.000 almas se convertem. Então tem alguma coisa errada. Mas eu quero te dizer, se você for um crente cheio da virtude do Espírito Santo, como estava Pedro, no abrir da tua boca, Deus vai fazer milagre. Vai fazer milagre na tua casa, vai salvar a tua família, vai começar pela tua parentela, vai libertar, vai curar. Milagre vai acontecer na intrepidez do Espírito Santo. Você já ouviu sobre a promessa? Você entendeu nesta noite que a promessa é para você? Que a promessa é para a igreja, para os filhos de Deus. Você crê nisso? Você tem desejo? Você tem vontade? Tem? Então eu quero te convidar para vir para cá, que nós vamos terminar essa mensagem às 5 horas.